Graça e paz. Hoje pela manhã eu estava pensando em encontrar um motivo pelo qual existem muitas pessoas que já se passaram anos e anos e anos que se consideram cristãs, nascidas de novo e que nunca receberam o batismo com o Espírito Santo. Talvez você pode ser uma dessas pessoas que já tentou recebê-lo, já buscou, já orou, fez muitas coisas e até hoje nada aconteceu. E talvez você entrou nesse vídeo com o pensamento: se não houver uma solução aqui, eu desisto de receber o batismo com o Espírito Santo. Porém, eu quero fazer que você pense um pouco. Como eu estava pensando, por que muitas pessoas não recebem? E eu cheguei numa conclusão, é de que as pessoas elas deixaram a simplicidade do Evangelho e começaram a fazer um evangelho muito difícil, um evangelho que eu conquisto as coisas na força do meu braço, um evangelho que não fala sobre a obra redentora de Jesus, sobre a obra, sobre a cruz de Cristo, sobre o que ele fez, para um evangelho que, conforme o meu comportamento, conforme o meu desempenho, conforme as minhas habilidades, isso determina se eu recebo ou se eu não recebo. Porque quando nós vamos falar sobre a obra da cruz, todas as pessoas elas vão ler lá em Efésios capítulo 2, de verso 9, que diz que a salvação é pela graça, isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, no tocante à salvação, eles vão dizer que é de graça. E muitas das vezes eles vão dizer: venha como está, e você vai mudando aos poucos. Mas quando a pessoa ela entra no Evangelho, ela começa a entender a dimensão que há nele, o poder que há nele, o que você pode fazer como filho de Deus, a autoridade que um cristão recebeu. Agora eles começam a colocar taxas, eles vão taxando as coisas. Em cada passo que você dá, depois que você nasceu de novo e recebeu Jesus, eles começam a taxar. Eles começam a colocar um preço maior, um preço menor, uma busca insignificante, uma busca significante, para que você receba algo que a cruz, a salvação, é a porta que te levou à dimensão a esses fatos. Sendo a salvação a porta para essas dimensões, a salvação na perspectiva deles é de graça, e realmente é. Porém, as coisas da salvação que também me faz com que eu acesse de graça, para eles não é de graça. Porque aceitar Jesus, simplesmente eu tenho que abrir a minha boca e confessá-lo, e sou salvo. E não precisei de buscar nada. Agora, no tocante ao batismo com o Espírito Santo, eu preciso recebê-lo, eu preciso merecê-lo. Então a salvação para eles é somente pela fé. Eu abro a boca e confesso, como está escrito em Efésios 1,13, após ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, vocês fomos selados com o Espírito Santo. Então a evidência do novo nascimento é o Espírito Santo em mim. Eu recebi o Espírito Santo, então eu nasci de novo. Essa é a evidência. Pelo fato de eu ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação e crer nele, eu recebo o Espírito Santo e eu nasci de novo. Agora, quando diz para receber a segunda experiência com o Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, agora eles vão dizer que você precisa ir para o monte, que você precisa de buscar, que você precisa de estar santo, que o Espírito Santo não entra em templos sujos. Mas existe uma contradição, porque quando alguém crê em Jesus, automaticamente ela não está santa o suficiente demais para que o Espírito Santo entre nele. Mas existe uma diferença. Ezequiel capítulo 36, de verso 25 está escrito: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados de todos os seus ídolos, de todas as suas transgressões. Eu vou tirar o coração de pedra, eu vou colocar o coração de carne, eu te darei um novo espírito e colocarei o meu espírito sobre vocês. O poder do novo nascimento, ele é tão extraordinário que naquele momento você, como estava perdido, e talvez você pode lembrar desse dia, você estava sujo, você estava num tamanho pecado, mas quando você levantou as suas mãos, tudo isso que eu mencionei de Ezequiel 36 aconteceu. Ele purificou você, ele te deu um novo coração, ele te deu um novo espírito e colocou o seu espírito sobre você. Então é algo poderoso que aconteceu. Antes que você levantasse as mãos e ele entrasse sobre você, ele te purificou para que você cresça em Cristo. Esse foi o passo para que você recebesse o Espírito Santo e considerasse como um salvo em Cristo Jesus. Agora, o batismo com o Espírito Santo é o mesmo. Só que no batismo com o Espírito Santo, eles vão dizer que você precisa de buscar, porque eles buscaram. Você precisa de merecer, porque eles mereceram. Você precisa de jejuar muito para que ele venha. E é o mesmo resultado da fé. A mesma fé que te fez confessar que Jesus é Senhor é a mesma fé que te garante para que você seja batizado com o Espírito Santo. É a mesma fé.
Porque em Atos capítulo 2, de verso 38, quando Pedro estava pregando, aquelas multidões no cenáculo, eles vão ficar maravilhados. No 37 ele vai olhar, aquela multidão vai olhar para Pedro e os demais discípulos, eles vão dizer: que faremos nós, meus irmãos, para que receba Jesus e esse Espírito Santo que vocês receberam? E ele disse: arrependam-se cada um dos seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, para receber Jesus e receber a remissão dos meus pecados, eu preciso de confessá-lo. E Pedro está dizendo: para recebê-lo, você também precisa de confessar. Se você arrepender dos seus pecados, se você confessar Jesus como Senhor, você pode receber o dom do Espírito Santo. Portanto, nós conseguimos ver que a mesma fé que me garante a regeneração, a salvação, também me garante o revestimento de poder do Espírito Santo. Porque o dom do Espírito Santo que Pedro está se referindo em Atos 2 é o batismo com o Espírito Santo que eles receberam. E ele diz: arrependam-se cada um dos seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados, e então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Uma fé que produz 3 coisas após o momento em que você crer em Cristo. Então ele não está dizendo que você crê em Jesus, é regenerado e agora tem que buscar o Espírito Santo. Não, no momento que você receber Jesus como Senhor da sua vida, então agora você também pode receber o revestimento de poder que vem do alto. É no mesmo momento em que você recebe a Ele. Nós vemos que em Atos 2:33 ele disse: e ele, sendo exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou. Isso que vedes e ouves é a continuação da pregação. Ele disse: Jesus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isso que vedes e ouves. O que eles estavam vendo e ouvindo? Línguas repartidas como que de fogo. E isso ele disse antes das pessoas demonstrarem interesse no que eles estavam recebendo. Isso foi no 33, no 37 ele disse: que faremos nós para receber isso que vocês receberam? E ele disse: arrependam dos seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados e automaticamente vocês receberão o dom do Espírito. No 39 diz: porque essa promessa também se diz respeito a vocês, aos seus filhos, aos que estão perto e os que ainda estão de longe, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. É uma promessa que estava inclusa a eles, mesmo que ainda eles não tivessem recebido a Cristo. Porque a obra de Cristo se trata de um Cristo que é mesmo ontem, hoje e eternamente. Algumas pessoas vão crer em Jesus daqui 3 meses após esse vídeo, mas para elas o batismo com o Espírito Santo estará disponível, a cura estará disponível, a libertação estará disponível e a salvação estará disponível. Então a fé que me faz ser salvo em Cristo também me faz ser revestido de poder. E como que eu vou receber então o batismo com o Espírito Santo? Da mesma forma que você abriu a boca e diz: eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, assim você vai receber o batismo com o Espírito Santo, abrindo a boca e começando a falar em línguas, porque Jesus diz em Marcos 16:17 que esses sinais seguirão aos que creem. Ele não está dizendo aos que creem e buscam, aos que creem pagam, aos que creem sentem, aos que creem rodam. Ele está dizendo aos que creem. E crer está ligado sobre uma verdade em Deus, que eu me apego a ela e me movo através dela, uma fé que me traz coragem e ação. Então, para eu receber Jesus, eu tive que abrir a boca e dizer que Jesus é Senhor da minha vida. E para receber o batismo com o Espírito Santo, eu preciso de abrir a minha boca e liberar uma linguagem que já está dentro de mim. E no momento em que você abrir a boca para começar a falar, Ele vai encher você. E rio de águas vivas vai começar a jorrar de dentro de você. É tão natural como receber Jesus. Mas eles enfeitam tanto o batismo com o Espírito Santo, dificultando algo que nós recebemos após receber a salvação. A salvação é a porta para uma vida sobrenatural. Então eles dificultam o batismo com o Espírito Santo como se ele viesse, possuísse você, tomasse o controle de você. Mas da mesma forma que pela simplicidade da fé você creu nele, na simplicidade da fé ele também enche você. Quando você
confia nele, abre a boca e libera a linguagem de oração. Não é ele que vai falar por você, mas é você quem vai falar, crendo na promessa dele, que também se diz respeito a vocês, aos seus filhos, aos que ainda estão perto e para todos que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pare de ficar esperando o Espírito Santo vir e flua através dele. Pare de esperar ele falar por você e fale através dele. E a sua vida nunca mais será a mesma. E você vai experimentar um evangelho de glória em glória, vitória em vitória, andando no Espírito, andando no poder e sendo um canalizador da glória de Deus, do reino de Deus aqui na terra. Deus te abençoe.